é que esse assunto pode ser explorado em termos de questões? Eu vou colocar aqui alguns modelos de questões tradicionalmente lá colocados nos vários vestibulares por aí, né? Por exemplo, dada uma população em equilíbrio, a frequência do gene azinho, a frequência gênica, vai ser lá de 0,6. Qual é, moçada, a frequência de indivíduos heterozigotos nessa população? Ora, moçada, o modelo mais simples possível de questão, né? Vou chamar lá a frequência do azão de P, a frequência do azinho de Q, e lembrem que P mais Q obrigatoriamente vai ser igual a 1. Isso quer dizer que ele diz que a frequência do azinho Q é igual a 0,6. Ora, se P mais Q é igual a 1, quer dizer então que P é 1 menos Q. Então, P mais Q é igual a 1. Então, P é 1 menos Q. É 1 menos Q é 0,6. 1 menos 0,6, que vai ser igual então a 0,4 nesse caso. Então, eu tenho que Q é 0,6. Eu tenho que P é 0,4. E aí, moçada, vira aplicação de fórmula, né? Afinal de contas, se a população está em equilíbrio, a frequência de azão-azão é P ao quadrado, a frequência de azinho-azinho é Q ao quadrado, e a frequência de azão-azinho é 2PQ. Como a questão está pedindo a frequência de indivíduos azão-azinho, então vai ser 2PQ, só substituição, né? 2 vezes P. Cadê você? P é 0,4. Vezes Q. Cadê você? Q é 0,6. 2 vezes 0,4 vezes 0,6 vai dar lá 0,48, que seria o resultado para essa questão. Esse aí, moçada, é o modelo mais simples possível de questão, onde o cara te dá a frequência de um alelo. Gente, basta ele te dar a frequência de 1, né? Porque se o cara te der, por exemplo, a frequência do azão, que é o P, P mais Q é igual a 1, você acha a frequência do azinho, que é o Q, e vice-versa, né? Basta saber 1. Se você sabe P, você sabe Q. Porque P mais Q tem que ser igual a 1. Se você sabe a frequência do azão, você sabe a frequência do azinho. Então basta o cara colocar um deles para você. Segundo exemplo, moçada, de questão. Era uma vez, numa determinada população que está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, nós temos lá que a frequência de indivíduos azinho-azinho é 0,36. Qual é, moçada, nesse caso? A frequência de indivíduos azão-azinho. Aqui a brincadeira já colocou um pouco diferente, né? Ele vai dar para você a frequência genotípica dos indivíduos homozigotos excessivos e que é a frequência de heterozigotos. Vamos lá, né? Vou chamar a frequência de azão de P, vou chamar a frequência de azinho de Q e vou lembrar que P mais Q sempre será igual a 1. Sendo, né, moçada, que eu não tenho P e Q nesse caso. Mas aí a gente tem a frequência de azinho-azinho. Quando você pega uma população em equilíbrio, a frequência de azinho-azinho é Q ao quadrado. Ora, quer dizer que a frequência de azinho-azinho é Q ao quadrado, frequência de azinho-azinho é 0,36. Ou seja, 36 sobre 100. Isso quer dizer automaticamente que a frequência de azinho, que é igual a Q, ora, moçada, se azinho é Q2, é 0,36, é 36 sobre 100, automaticamente Q é raiz de 0,36, raiz de 36, 6, raiz de 100, 10. Então, o que vai ser 6 sobre 10, raiz de 36, 6, raiz de 100, 10, 6 sobre 10, vai dar lá, então, 0,6 nesse caso. Ah, a propósito, né? Uma vez que eu achei Q, automaticamente eu acho P, né? Afinal de contas, P mais Q é igual a 1, o que quer dizer então que P é igual a 1 menos Q. 1 menos
Q é 0,6, então vai ser igual a 0,4, né? Quer dizer, então, que P será igual a 0,4. Morreu a questão, né, moçada? Uma vez que o cara te deu a frequência dos excessivos, azinho, se ele te deu azinho, tu tem Q2. Se tu tem Q2, tu tem Q. Se tu tem Q, tu tem P, né? Afinal de contas, P mais Q tem que ser igual a 1. Como a questão quer a frequência de indivíduos heterozigotos, azinho, ora, moçada, a frequência de azinho em populações em equilíbrio vai ser, nesse caso, 2PQ, 2 vezes P, 0,4, vezes Q, 0,6. E a resposta aqui vai dar, então, 0,48, igualzinho lá o resultado da questão anterior nessa situação. Pessoas, lá vou eu colocar mais um modelo de questões sobre esse assunto. Né? Era uma vez uma população em equilíbrio. Olha que ele vai te dizer que a população está em equilíbrio, né? A princípio ele vai te dizer que a população está em equilíbrio para você poder trabalhar com P2, 2PQ, Q2. Uma população em equilíbrio, ela tem lá 10 mil habitantes. É o total de habitantes da população. Dessa população em equilíbrio, desses 10 mil habitantes, a gente vai ter lá que 6.400 tem a característica dominante. Qual é, moçada? A frequência de indivíduos heterozigotos nessa população. Eita caramba, aí já complicou um pouco mais, né? Porque ele não disse lá as frequências genotípicas. Ele disse o total de habitantes na população, 100 mil. 6.400 apresentam característica dominante. Ele quer a frequência de indivíduos, azinho. Vai me dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai dar certo. A gente, moçada, tem que a frequência de indivíduos dominantes, ora, frequência é porcentagem, né? Então, o número de indivíduos dominantes, 6.400, dividido, moçada, pela população total, 10 mil habitantes nesse caso. Lá vou eu cortar aqui, né, 2 zeros. Com 2 zeros, 64 sobre 100, eu vou dizer para vocês que a frequência de indivíduos dominantes será 0,64. Acontece, moçada, que para o cara ser dominante, ele pode ser dominante de dois jeitos, né? Ele pode ser azão, ou ele pode ser azinho, né? Para o cara ser dominante, ele pode ser homozigoto dominante, ou ele pode ser heterozigoto. O que quer dizer nesse caso? Que ele pode ser azão, P ao quadrado, ou mais azinho, 2PQ. O que quer dizer que esse dado não me adianta muito, né? Porque até eu teria como montar uma equação P2 mais 2PQ é igual a 0,64, mas essa equação é impossível de ser resolvida, porque tem duas variáveis, né? P e Q na equação. Daí, dica extremamente importante. Fuja dos dominantes. Fuja dos dominantes. Por quê? Porque o cara que é dominante, ele pode ser azão ou azinho. Ele pode ser P2 mais 2PQ. E você sempre vai ter duas variáveis para analisar, P e Q. Sempre vai atrás do cara recessivo. Por quê? Porque o cara, moçada, que ele é recessivo, o cara que é recessivo, azinho, ele aqui é ao quadrado. Se azinho aqui é ao quadrado, se eu tenho um Q ao quadrado, eu tenho um Q, e se eu tenho um Q, P mais Q igual a 1, eu tenho um P. O que quer dizer que nesse caso, moçada, daria para você desenrolar a questão de boas. Mas Landim, a questão que ele colocou agora, que você colocou agora, coloca os indivíduos dominantes, né? Beleza, eu coloco os dominantes, mas aí você pensa o seguinte, se os dominantes são 0,64, os excessivos são todo mundo, 100%, 1, menos quem é dominante. Ou seja, dominante é 0,64. Recessivo é todo mundo 100%. 100% é 1, menos 0,64, que vai ser igual a 0,36. Morreu a questão. Mesmo que a questão, moçada, tivesse colocado para você, como eu coloquei aqui, quem é o dominante? Tranquilo. Se o cara te deu o dominante, tu acha o recessivo. Na soma dos dois tem que dar 100%. Se o dominante é 0,64, o recessivo vai ser 0,36, 36%. E agora a questão morreu, né? Porque recessivo é o
Azinho, Azinho, que vai ser então o Q ao quadrado. Que quer dizer que a frequência do Azinho, que vai ser o quê? Vai ser raiz de 0,36, né? 0,36 aqui nesse caso. 36 sobre 100. Então, 0,36 é 36 sobre 100. Então, a frequência de Azinho o quê? Raiz de 36. 6, raiz de 100. 10, o que vai dar, então, 0,6. Se, gente, eu tenho Q, automaticamente eu tenho P, né? Afinal de contas, P mais Q tem que ser igual a 1, que quer dizer que P é igual a 1 menos Q, quer dizer que P é igual a 1 menos 0,6. 1 menos 0,6 dá 0,4. Quer dizer que o cara me deu o dominante, não vou usar esse dado, eu vou pegar o recessivo. Dominante é 0,64, recessivo é todo mundo menos quem é dominante, 0,36, 36 sobre 100. Recessivo é Q2, Q2 é 36 sobre 100, Q é 0,6. Como a soma tem que ser igual a 1, P é 0,4, e aí, moçada, a questão morreu, né? Porque a questão está pedindo a frequência de indivíduos azão azinho. E a frequência de azão azinho, 2pq, vira aplicação de fórmula, né? 2 vezes P, cadê você P? 0,4. Vezes Q, cadê você Q? 0,6. E a resposta, de novo, que nem nas duas questões anteriores que eu coloquei, foi lá e deu 0,48. As questões não vão sair muito, moçada, desse modelo, desses modelos, né, que a gente acabou de colocar para vocês.